Bom, até agora vocês têm utilizado o limite desse tipo de gráfico, o gráfico de função contínua, seja uma reta, seja uma curva, mas ela é contínua, você tem uma continuidade, né? Então, o que significa? Significa que quando eu pegar qualquer valor aqui em y, eu sempre vou ter um valor aqui em x. Por exemplo, vamos supor que eu queira pegar esse ponto aqui e aproximar desse ponto aqui, né? Esse ponto que em L aqui. Vamos supor que o A esteja bem aqui embaixo. O que vai acontecer? Quando eu me aproximo desse ponto, né? Por aqui, f de x se aproximando de L, então f de x vai estar se aproximando de L por aqui, né? E x vai estar se aproximando de A por aqui, certo? Assim como eu também vou ter uma aproximação aqui pela esquerda, né? Eu vou estar me aproximando de A, né? Se eu ter algum ponto aqui embaixo, eu vou estar me aproximando de A, e eu também vou estar me aproximando de L por cima, ok? Então, a gente diz o quê? Quando a gente tem uma função contínua assim, a gente diz que o limite de f de x, que é esse cara aqui, com x tendendo a x indo a caminho de A, isso tudo vai ser igual a L, certo? Isso tudo é igual a L. Por quê? Porque essa função é contínua. Mas olhe esse outro caso. Nesse seguinte caso, a gente não tem uma continuidade, a gente tem uma descontinuidade aqui, né? E uma outra função aqui. Então perceba que nesse caso a gente tem dois L. A gente tem o L1, que é quando termina essa primeira função, e a gente tem o L2, que é quando começa essa outra função. Só que as duas estão aqui, ó, no eixo das abscissas em A, certo? Só que será que eu vou ter somente um L? Por que eu tenho um L1 e um L2? Por que eu não tenho um L só, como na função contínua? Observa que quando eu tendo a, né, quando eu caminho a pela direita, de x caminhando a pela direita, eu vou, o que vai acontecer? Eu vou ter sempre um valor correspondente, né, aqui em L2. Por quê? Porque o x aqui, ó, tendendo a, vamos supor que a gente pegue um valor aqui. Esse valor aqui, ele vai corresponder a um outro valor bem aqui, ó. Certo? E não importa o quão próximo eu chegue de A, por exemplo aqui. Eu sempre vou ter um valor em L2 e eu nunca vou ter um valor aqui nessa outra reta, né? Então, o que acontece? Quando o x ele tende a pela direita, ele vai ter um valor em L2, né? O limite dele vai ser em L2. Então, o que a gente diz? A gente diz assim, ó, que o limite de uma função, né, que tudo é uma função, f de x, com x tendendo a A, só que desse caso, como ele está tendendo pela direita, a gente chama esses valores aqui com um mais, né? A gente indica com um mais. Não tem nada a ver se é positivo ou negativo os números, mas a gente indica quando é pela direita com um mais. Então a gente coloca um maisinho aqui em cima, tá? E quando o x ele tende a pela esquerda, né, ou seja, quando ele está vindo daqui para cá, você pode perceber que ele sempre vai ter valores correspondentes nessa outra linha. E essa linha aqui é a linha do L1, certo? Nunca a gente vai ter um valor aqui. Então, a gente diz que quando o limite de x tende da esquerda para a direita, a gente indica com um sinal de menos, né? A função a gente sabe que é f de x, e a gente diz que esse limite aqui é igual a L1, e esse limite aqui é igual a L2, tá? Então, por isso que a gente não tem, por isso que a gente tem aqui, nesse caso, dois limites, um tendendo pela esquerda e um tendendo pela direita. Agora, o limite, como na função contínua de x tendendo a A só, né, o limite de f de x tendendo a A, nunca vai ser igual a L, porque eu não tenho um L só, eu tenho dois. Então, esse limite de f de x com x tendendo a igual a L, igual na função contínua, ele não existe, tá? Ele não existe. O que vai existir é esse daqui e esse daqui. O que eu estou mostrando para vocês aqui? Eu estou mostrando graficamente o que significa isso daqui,
né? Esse menos e esse mais, tá? Para que vocês entendam. Agora vamos resolver os exercícios. Então veja bem o que acontece nesse exercício aqui. Ele pede o limite de f de x quando x tende a menos 1 pela direita. Então vamos supor que aqui, no lugar desse a, nós temos menos 1, tá? A gente vai ter o menos 1 aqui. E aí ele está falando assim, qual que vai ser o limite dessa função quando x ele tende pela direita. Então o x está se aproximando de a aqui, ó, por aqui. E aí ele pede qual que vai ser esse limite. E aí ele diz os reais, né, para todos os reais, menos o menos 1, né? E aí aqui tem um módulo. Se tem um módulo, a gente precisa lembrar da função básica de modulação. O que diz a função básica de modulação? Diz isso aqui, módulo de x vai ser igual ao quê? A x, se x for maior ou igual a zero, ou vai ser menos x, né? Eu vou ter dois valores, se x for menor que zero. Só que aqui ele especificou menos o menos 1, né? Então o que a gente quer? Aqui a gente quer o valor positivo, né? Os valores positivos pela direita. Então basta a gente resolver isso daqui, né? Que a gente vai chegar exatamente em 1, né? Isso aqui vai dar 1. Então isso significa o quê? Que quando eu tendo a né, que é menos 1, pela direita, o meu limite vai ser igual a 1. Só que como é módulo, tem dois valores, né? E esse valor, o segundo valor, que é exatamente esse aqui, que módulo pode ser ou uma coisa ou outra, né? Eu posso ter isso aqui também, né? Módulo de x mais 1 dividido por x mais 1, certo? E aí então eu teria menos 1, beleza? Isso vai acontecer quando eu tendo de x a a pela esquerda, né? Quando x se aproxima pela esquerda. Então esse valor seria menos 1. Então a gente coloca assim, quando o limite de f de x, certo? Tendendo a x, agora, a menos 1, né? Pela esquerda, esse valor vai ser menos 1, ok? E mais uma curiosidade, se eu quiser achar o limite de x tendendo a a, né? Limite de f de x tendendo a dando um único valor, que é L, a gente viu que não vai ter, né? Por quê? Porque é uma descontinuidade, então esse valor não vai existir, certo? Não vai existir. E a gente representa assim. Por que não vai existir? Porque quando eu tendo a x, né? Quando eu tendo a menos 1, que é o a, pela esquerda, eu vou ter um valor aqui em L1. Quando eu tendo a x pela direita, eu vou ter um outro valor aqui em L2, né? Nunca vai ter um valor único aqui, ok? Então, esse limite não existe. Então, perceba bem, ó. Aqui é a mesma coisa, na B, né? Limite de f de x quando x tende a 2 sobre 3 pela direita. Então, x está tendendo a 2 sobre 3 pela direita, então ele atribui valores maiores do que 2 sobre 3, certo? Ou seja, não são valores negativos. E a gente lembra que em modulação a gente sempre vai ter dois valores. Um valor em módulo positivo ou, né? Deixa eu ver se está aqui, isso aqui. Não está nesse aqui não. Tá aqui, ó. Sempre o módulo vai atribuir dois valores. X maior do que zero, ou x, né? O módulo de x valendo menos x, se x menor do que zero. Então, voltando aqui, qual que vai ser o limite quando ele tende pela direita? Então, é fácil a gente observar, né, que a gente pode tirar o módulo, né, não vai ser negativo, vai ser valores positivos. Então, é fácil a gente observar que isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, né, 3x, posso trazer esse menos 3 e inverter o menos 3 para frente, né, é a mesma coisa, menos 3x mais 2, ok? O que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar o menos aqui em evidência, né? Se eu colocar o menos aqui em evidência, eu vou ficar assim, ó, nessa primeira função. Vai ficar menos, certo? Menos 3x mais 2, certo? Porque quando eu multiplicar aqui vai voltar a ser 3x positivo e aqui vai ficar aqui vai ficar 3x, menos 2 negativo, né? Quando eu multiplicar. Só que isso daqui é a mesma função que eu tenho embaixo, ó, certo? Então eu posso cortar. Isso aqui vai dar 1.
né? Então vai ficar 1, só que tem menos 1, tem um menos aqui, então vai ficar menos 1. Então, ou seja, o que isso quer dizer? Quando o limite de f de x tende a x pela direita, ou seja, valores maiores, vai ser igual a menos 1, ok? Agora, quando ele tende a x pela esquerda, ele quer dizer que o x pode atribuir valores menores do que 2 sobre 3, certo? Então, basta a gente colocar agora, calcular com o menos, né? O ou do módulo. Então, isso aqui ficaria assim, menos, né? 3x mais 2, né? Mais 2? Não. Menos 2. É que eu não estou vendo. Menos 3x menos 2 sobre 2 menos 3x. Fazendo a distributiva, isso aqui vai ficar menos 3x mais 2. Menos 3x mais 2, certo? Então, quando o x tende a 2 sobre 3 pela esquerda, o limite vai ser igual a 1, certo? E quando ele tende a menos 1, você veja, nem tem, né? Então, a gente já pode dizer que aqui não tem nem mais nem menos. Ou seja, não tem um limite definido, né? É um limite indefinido. Então, esse limite aqui não existe.